O ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, relator da Lava Jato, morreu hoje à tarde na queda de um bimotor em Paraty, no sul do estado do Rio. O avião levava 4 pessoas. O avião partiu do Campo de Marte, em São Paulo, às 13h01 em direção a Paraty, no sul do estado do Rio. A previsão era de que a aeronave chegasse às 13h30. A distância entre os aeroportos é de 199 quilômetros. Mas a 2 quilômetros da cabeceira da pista, em Paraty, o avião caiu. A queda foi próximo à Ilha Rasa. Chovia na hora do acidente. Segundo o Climatempo, uma chuva moderada. Entre as 13 e as 14 horas, foram 11 milímetros de precipitação. Ainda de acordo com o Climatempo, não havia registro de vento forte. A Marinha soube do acidente às 13h45. Essas imagens foram feitas por uma turista que passava de lancha pelo local. Será que veio da onde isso? O dono de uma pousada na Ilha Rasa conta o que viu logo depois da queda. Logo quando eu cheguei, o pessoal da Marinha, do Bombeiro já estava dentro d'água, né? Aí logo quando eu cheguei com meu bote, já pediram ajuda, né? Pediram pra gente ajudar. Aí logo caí na água com meu funcionário pra gente poder ajudar no resgate, né? Porque tinha uma moça viva na parte de trás do avião. O que você viu dessa moça? Só a mão dela. Ela estava se mexendo? Como que estava? É, se mexendo, batendo na janela do avião, né? E gritando muito. Aí a gente tentou quebrar o vidro da janela, não conseguimos. Aí a gente começou a fazer furo na fuselagem para poder passar com a mangueira de oxigênio para poder prolongar mais, pra gente poder ajudar ela, né? Só que quando a gente conseguiu acesso com a mangueira de oxigênio dentro do avião, ela não respondeu mais. Tô fedendo a querosene até agora. Não fui em casa ainda, tô todo queimado de querosene. O avião tinha 4 passageiros. Além do ministro Teori Zavascki, estavam a bordo o piloto Osmar Rodrigues, o dono do Hotel Emiliano, Carlos Alberto Fernandes Filgueiras, e uma mulher ainda não identificada. O avião é um Hawker Beechcraft modelo C90 GT, prefixo PRSOM. Ele tinha capacidade para 7 passageiros. No site da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, o avião está registrado em nome de uma empresa, a Emiliano Empreendimentos e Participações Hoteleiras Sociedade Limitada. O registro mostra que a documentação da aeronave estava em dia. O certificado de aeronavegabilidade valia até 2022 e a inspeção anual de manutenção valia até abril desse ano. A ANAC informou que o avião foi fabricado em 2007. Em abril do ano passado, tinha 1.073 horas de voo. É considerada uma aeronave muito nova. O grupo de elite dos bombeiros, a equipe de busca e salvamento do Rio, tentou ir para Paraty de helicóptero, mas não conseguiu por causa do mau tempo e precisou voltar. Nesse momento, a equipe segue de carro para o local do acidente. Mergulhadores de Paraty e de Angra dos Reis já estão na área e contaram ao comando dos bombeiros que encontraram a aeronave embaixo d'água com as portas fechadas e que já não havia sobreviventes. Em entrevista por telefone, o comandante do Corpo de Bombeiros do Rio contou como está a operação de resgate. Nós estamos com a nossa equipe no local fazendo a estabilização da aeronave, para que ela não submerja completamente e aguardando nossos especialistas que vão fazer o mergulho para a retirada dos corpos da aeronave. O repórter Marcos Landim, da TV Rio Sul, acompanhou os trabalhos de busca. A gente está chegando bem no local da queda do avião e está chovendo muito. No momento do acidente também chovia. A visibilidade fica comprometida para quem está nas embarcações, acompanhando as operações de busca e também para quem está na água, fazendo a busca submersa. Aqui a profundidade varia entre 12 e 15 metros. Quando nós chegamos no local do acidente, dava para ver muitas pessoas tentando tirar da água a parte da aeronave que estava mais no fundo. Eles usaram vários galões, esses galões estavam cheios de ar na tentativa de fazer essa parte da aeronave submergir para ter acesso a esses corpos. Chovia muito no momento da tentativa de resgate, os mergulhadores tinham uma certa dificuldade de visibilidade,
mas eles estavam conseguindo passar algumas cordas embaixo da aeronave para fazer esse procedimento. Quando nós chegamos, parte da área já estava isolada pelo Corpo de Bombeiros, pelos mergulhadores e também pela Capitania dos Portos. No quartel do Corpo de Bombeiros em Paraty, o silêncio. Durante boa parte da tarde, uma movimentação bastante intensa, mas nem o comandante da unidade foi autorizado a falar com a imprensa. Bom, agora a gente vai conversar ao vivo com o Marcos Landim. Marcos, boa noite para você. Primeiro, onde você está e que informações você traz para a gente? Boa noite, Bonner. Também uma boa noite para você, Renata. Nós estamos nesse momento na Praia do Pontal, que fica exatamente 3 quilômetros do local da queda desse avião. Aqui a gente consegue enxergar bem lá longe algumas luzes e foi exatamente naquele ponto. Nós conversamos agora há pouco com uma moradora que trabalha e mora em uma ilha próxima a esse local do acidente. Ela diz que a área está totalmente isolada, ninguém consegue entrar nessa área isolada e que, pelo menos por enquanto, aparentemente, essas buscas estão suspensas. Nós recebemos uma informação de que essas buscas estão suspensas porque a equipe de buscas recebeu uma orientação para aguardar a presença de peritos que estão vindo de Brasília. E são esses peritos que vão retirar esses corpos. Essa remoção, essa busca deve continuar na madrugada, assim que esses peritos chegarem. A gente confirmou que são pelo menos 5 pessoas dentro dessa aeronave e a Polícia Federal também abriu uma investigação para apurar o que aconteceu, Bonner. Renata? Desculpe, Marcos. 5 pessoas e não 4, como nós acreditamos até há pouco. 5 pessoas a bordo, é isso? Exatamente. E essas pessoas foram todas já identificadas? Isso, a informação que nós temos nesse momento é que são 5 pessoas. Ok, e não há identificação delas? A identificação está acontecendo nesse momento. Não, oficialmente nós temos a identificação do ministro e também do piloto e do proprietário da aeronave. Ok, Marcos, a gente vai aguardar então a conclusão dessas informações e dessa investigação. Marcos Landim continua em Paraty até já. Marcos, o Grupo Emiliano divulgou uma nota de pesar em que presta condolências às famílias das vítimas. A empresa declarou que está à disposição das autoridades e colaborando com as investigações. O ministro Teori Zavascki tinha 68 anos e dedicou a vida ao conhecimento do direito. Um dos ministros mais técnicos do Supremo Tribunal Federal. Assim, Teori Zavascki era reconhecido entre juristas e também seus pares. Nascido em Faxinal dos Guedes, em Santa Catarina, Teori se formou em Direito e fez doutorado pela Universidade do Rio Grande do Sul. Era especialista em processo civil e direito tributário. Também foi professor da Universidade de Brasília. Teori foi advogado, juiz federal e escreveu vários livros. Durante uma década foi ministro do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Chegou lá em 2003, nomeado pelo ex-presidente Lula. Em 2012 foi nomeado pela ex-presidente Dilma Rousseff ao Supremo Tribunal Federal, na vaga deixada pelo ministro César Peluso, que se aposentou. Viúvo desde 2013, pai de 3 filhos, o ministro, torcedor do Grêmio de Porto Alegre, era um homem de perfil discreto e avesso a comentários ou entrevistas. O silêncio sobre os casos que chegavam ao seu gabinete tinha uma razão técnica. Ele não queria tornar-se impedido de julgar por antecipar alguma opinião. Teori sempre preferia falar nos autos e neles era crítico, mesmo quando recorria às entrelinhas. No plenário, evitava entrar em rota de colisão com os colegas, mas era firme na hora de votar, como ocorreu no ano passado, no julgamento sobre o processo do impeachment de Dilma Rousseff. O fato de simplesmente não ser do agrado da parte que não viu atendido seus interesses não justifica, por si só, provocar um novo julgamento da causa. A causa está julgada. Numa conversa informal que eu tive com o ministro Teori em dezembro, ele disse que a suposta vantagem de ser julgado pelo Supremo é relativa, porque do Supremo não dá para recorrer. A morte de Teori Zavascki repercutiu imediatamente em Brasília. O Procurador-Geral da República divulgou uma nota de pesar. Rodrigo Janot disse que o ministro sempre atuou de forma ética, isenta, discreta e extremamente técnica e que na relatoria da Lava Jato nunca hesitou em adotar medidas inéditas para a Suprema Corte. O juiz Sérgio Moro, responsável pela Lava Jato, disse que o ministro Teori foi um herói brasileiro e um exemplo para todos os juízes, promotores e advogados do país. Moro ressaltou que sem Teori Zavascki não teria havido a Operação Lava Jato.
O delegado Márcio Anselmo, que cuida da Operação Lava Jato, chegou a publicar nas redes sociais uma nota pedindo que o acidente fosse investigado. Márcio Anselmo disse que Teori Zavascki surpreendeu a todos pelo extremo zelo com que suportou esse período conturbado e destacou que, na véspera da homologação da colaboração premiada da Odebrecht, esse acidente deve ser investigado a fundo. A palavra acidente está entre aspas no texto. Anselmo afirma que esse pode ser o prenúncio do fim de uma era. Minutos depois, Márcio Anselmo modificou a publicação, retirando o pedido de investigação. A Associação dos Juízes Federais do Brasil e a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho também pediram que a morte de Teori Zavascki seja investigada. O presidente da AJUF, Roberto Veloso, destacou que a investigação é imprescindível diante das circunstâncias em que ocorreu a queda do avião. A Ana Matra declarou que é absolutamente fundamental que as causas e circunstâncias do acidente sejam apuradas com a maior rapidez e transparência. Os procuradores que integram a força-tarefa da Lava Jato afirmaram que a trajetória profissional de Teori Zavascki foi marcada pela lisura e pela seriedade e que, como relator da operação no Supremo, ele prestou um louvável serviço ao país. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, declarou que o ministro Teori era um homem íntegro, preparado e trabalhador. Barroso acrescentou que perde um amigo querido que recebia em casa com frequência, que o tribunal perde um juiz especialmente vocacionado e que o país perde um grande homem. Luiz Roberto Barroso afirmou ainda: somos todos vítimas de uma trapaça da sorte. A ex-presidente Dilma Rousseff também divulgou nota de pesar. Ela foi responsável pela nomeação de Teori Zavascki para o Supremo Tribunal Federal. Dilma Rousseff disse que Teori se consagrou como um intelectual do direito, zeloso das leis e da justiça, e que no Supremo desempenhou suas funções com destemor.